E aí, boys? Oi, eu sou o Abdênio. Oi, eu sou a Paula e esse é o canal Os Potiguares em Portugal. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre como estão, né, nossas impressões. Agora faz um pouco mais de 3 meses Sim. que já estamos aqui em Portugal. E vamos abordar alguns dos pontos que nós consideramos muito importantes na qualidade de vida como um todo. Voltamos, pessoal, nós ficamos aí ausentes por mais ou menos 3 meses, né? Quem nos acompanha lá nas nossas redes sociais, inclusive fica aí a dica, né, para nos seguir no Instagram, que tem o mesmo nome do canal, Os Potiguares em Portugal. Quem nos acompanha no Instagram sabe que nós tivemos um problema com o nosso computador pouco mais de uma semana que chegamos aqui. Nosso computador ele foi danificado na viagem, só que ele ainda aguentou um pouco por uma semana, mas depois ele realmente quebrou de vez. Então a gente teve que trabalhar para conseguir fazer o dinheiro para comprar, né, um novo computador, que infelizmente era um gasto que a gente não estava esperando, não estava planejado e a gente não queria tirar do dinheiro de outras áreas, né, que eram mais importantes nesses primeiros 3 meses. Então, né, vamos falar agora sobre os pontos que eu ressaltei no início do vídeo que nós consideramos importantes para uma qualidade de vida, né. O primeiro ponto que a gente julga ser importante é o trabalho. E assim, outros dos motivos pra gente também ter parado um pouco de gravar é que eu consegui um emprego bem rápido aqui, na verdade, só que era na área de restauração. Em 9 dias, né? Em 9 dias depois a gente chegou e eu consegui, ela também, mas por motivos pessoais, ela não teve como ficar. Mas eu fiquei nesse emprego por 2 meses e meio, algo assim. Mas era na restauração, eu só tinha uma folga por semana. E o horário era de 10 às 10, 10 da manhã às 10 da noite, praticamente. Então, a gente não tinha tempo, né, pra estar gravando. Quem trabalha com restauração sabe, né, que os horários são puxados aqui, os horários é praticamente o dia inteiro para o trabalho. É realmente pra quem gosta, né, pra quem se dedica realmente ali à restauração. Isso, a gente entrou ciente, a gente inclusive é muito grato pela oportunidade que recebemos, né, de o Vitor trabalhar nesse restaurante, foi um bom emprego. Mas devido aos horários serem muito puxados, a gente acabava realmente não conseguindo organizar a nossa vida, que é uma coisa que é muito importante no começo. Então, assim, ao menos a gente não tem filhos, eu acredito que para quem tem filhos é um horário que realmente pode ficar bem difícil. Bem difícil mesmo. Mas foi um primeiro emprego do Vitor e foi o que nos ajudou a nos estabilizar nos primeiros meses. Com certeza, né? E assim, como eu falei, a gente conseguiu esse emprego muito rápido. Sim. Mas não quer dizer que a gente tenha procurado pouco, né? Porque a gente mandou muito currículo. Sim. Seja o LX, seja a plataforma de site de emprego, seja a agência de emprego, seja o Facebook, pessoalmente. A gente andou bastante nos primeiros dias e acho que a consequência disso foi ter achado um emprego assim, muito rápido. Mesmo que tenha sido na restauração, eu acho que não foi nem 9 dias, porque a gente chegou antes do feriado, aí tinha um domingo também. Sim, é verdade. Se então, a gente for contar só em dias realmente úteis, acredito que uma semana. Sim, e sobre o trabalho é o tipo da coisa, né? Tem bastante serviço, tem bastante trabalho. Sim. Mas aí a gente não pode estar escolhendo. Tanto que a primeira oportunidade que teve na restauração, eu fiquei 2 meses e meio. E após esse período, né, apareceu uma outra oportunidade, só que na área de fábrica, né, na área industrial, que é a que eu gosto de trabalhar e... Que já tem mais experiência tenho mais também, experiência, né, no Brasil, mais de 2 e anos. o horário também muito melhor, não se compara. O horário lá é o que eles chamam de horário normal aqui, seria de 8h30 até às 17h30. Então, assim, eu consigo aproveitar, eu consigo administrar melhor meu tempo e a gente consegue viver, né, que é o que a gente veio fazer. Sim. Então, trabalho tem, pessoal, mas assim, não dá pra ficar escolhendo. Eu tô em fábrica, eu sou engenheiro, mas eu não tô atuando como engenheiro. Eu tô como operário fabril, eu tô lá na produção. Então, tem pra quem quer. Agora, não dá pra estar escolhendo. Exatamente, eu acho que o ponto de trabalho aqui em Portugal é justamente esse, se você vem realmente com a humildade de recomeçar. Porque nos primeiros meses, dificilmente você vai conseguir algo já na sua área. Assim, a gente recebe muitos comentários, né, perguntas, como é a área tal aí em Portugal? Assim, no que a gente sabe, né, se a gente souber a resposta, a gente informa. Só que é muito importante a gente alertar para esse ponto, que não venham para cá com o pensamento de que vocês só vão trabalhar se for na área de vocês. Se vocês conseguirem, ótimo, maravilhoso. O Vitor, inclusive, chegou a fazer uma entrevista para engenheiro. E tudo mais. Teve essa proposta, teve até uma outra também, mas aí entrava a questão de qualificação de fato, principalmente a parte de línguas, eles cobram muito inglês, principalmente para um cargo, muito importante. Cargo de engenheiro, então eles cobraram sim a parte do inglês. O meu inglês ele é bem básico, intermediário, e não estava adequado, inclusive foi na fase que eu não passei, né, não segui em frente.
Mas assim, também tem oportunidades. Eles não me deixaram ficar diferente de outro candidato pelo fato de eu ser imigrante ou algo do tipo. Também tem oportunidade para quem está chegando, para quem tem formação. Mas aí entra a questão da qualificação, né? Principalmente de línguas, que é muito importante aqui na Europa como um todo. Qualificação, experiência e força de vontade. Aqui, quando a gente estava indo no Brasil, a gente tinha muito esse receio de, será se vai ter algum tipo de pré-julgamento porque nós somos imigrantes, porque nós somos estrangeiros? Pode ser, pessoal, não estou dizendo que isso não acontece, pode ser sim que aconteça com uma pessoa ou outra. Nós estamos aqui contando a nossa experiência, e a nossa experiência que a gente tem visto é que não, eles querem alguém que trabalhe e que mostre que tem força de vontade. Aqui não existe isso de, desvio de função. Não, não. Você foi contratado para trabalhar, você vai trabalhar. Inclusive, na primeira experiência do Vitor, no restaurante, era lavar a louça, atender cliente. Louça, era limpar chão. Eu fui contratado como empregado de balcão, mas era uma das poucas coisas que eu fazia. Então, desde até preparar sobremesa, preparar alguns pratos mais simples, uma massa. Até cozinhar. Até cozinhar, então, tipo, você não... Era até o que a minha antiga gerente falava. Você não pode ficar parado. Se você está parado é porque tem muito funcionário. Se tem muito funcionário é porque alguém vai sair. É simples assim o pensamento. Não foge disso. Exatamente. E isso não só em restauração, pessoal. Isso é uma cultura realmente do país. Eles são muito batalhadores, muito trabalhadores. Então, assim, a ideia de contratar um funcionário e o funcionário tá lá sentado, mexendo no celular, ou não que isso seja normal no Brasil. Claro que isso também não é para ser normalizado, né, gente? Mas aqui não muito... Não existe. Aqui é muito mais cobrado. Então, o que a gente tem para dizer sobre trabalho é que tem muitas oportunidades, sim, né? Mas tem que ter força de vontade. Para você conseguir uma vaga melhor, talvez na sua área, não é que você não vai conseguir nunca. Vai, mas é muito mais provável que eles não te contratem se você é recém-chegado, porque eles sabem que você ainda não se adaptou. Você pode querer daqui a 3 meses voltar para o seu país e a empresa vai ficar na mão, né? Para essas vagas mais qualificadas, eu digo. E são cargos estratégicos, né? Exatamente. E, às vezes a questão do idioma é sim uma barreira, inclusive foi para o Vitor uma barreira, porque aqui, gente, todas as pessoas saem da escola falando inglês e outra língua. Falando inglês ou espanhol, ou inglês ou francês. Alguns saem até o inglês e o alemão. Então, assim, as empresas já contam com isso. No Brasil, você saber falar inglês é um extra. Aqui não é o extra, aqui é o indispensável, é o obrigatório. Então, assim, se você tem a oportunidade de praticar com alguém, ou às vezes até realmente fazer um curso ou ter algum tipo de qualificação nesse sentido, faça, porque aqui faz toda a diferença. Eles não vão exigir você seja fluente, você fale como um nativo. Mas eu acho que o principal ponto é saber se comunicar. Exatamente. Tanto que uma das fases nessa empresa que eu fiz o processo seletivo, é uma empresa multinacional e tudo mais, eu cheguei lá, a menina tinha me perguntado o meu nível de inglês, eu falei, eu tenho um certificado nível B2, né, que seria o intermediário. E assim, no momento do vamos ver, eu nem estava sabendo, mas era uma dinâmica em grupo, onde tinha eu mais 4 pessoas e nós tínhamos que resolver um problema fictício, e só podia se comunicar em inglês. Então não é o verbo to be que a gente aprende na escola, você tem que saber o suficiente para se comunicar, para passar uma mensagem, para uma pessoa entender a mensagem. É isso que eles precisam. Eles também não querem que você saiba falar com um sotaque britânico, a língua como um nativo. Eles também não vão querer isso. Mas eles querem sim um nível de inglês que permita pelo menos a comunicação de um para o outro. Inclusive, isso foi um dos diferenciais, né? Quando você fez esse processo seletivo para a vaga que você está agora. Pode falar um pouquinho também? Sim, inclusive isso foi decisivo, né? Na vaga que eu estou agora, eu estou trabalhando como atendimento ao cliente. É basicamente um call center, só que a gente não recebe tantas ligações assim, eu trato mais de chat e e-mail. E o treinamento dessa empresa, por ser empresa multinacional, que atende clientes do mundo inteiro, tem células que atendem só italiano, só francês, só espanhol, os treinamentos são feitos em inglês para poder que o máximo de pessoas façam aquele mesmo treinamento, em vez de ter que fazer treinamento separado por idioma. Então, assim, o meu inglês, ele é um pouco mais desenvolvido do que o do Vitor. Então, mas na hora do processo seletivo, eu tive que fazer uma entrevista de 45 minutos só em inglês. Eu saí de lá suando, assim, de nervosismo, porque eu nunca tinha tido, assim, um teste mesmo de vamos ver se você sabe. Eu fui aprovada e o meu treinamento foram 2 semanas só em inglês. Assim, tinha horas em que eu realmente sofria para entender o que estava sendo dito. Mas é realmente de fazer um esforço. E o que a gente vê aqui é que as vagas, assim,
melhores ou até mais confortáveis, digamos assim, de se trabalhar, você vai precisar saber inglês. E vale um adendo, né? Em nenhum momento foi solicitado um documento, certificado, Isso. nada que comprovasse que você falasse inglês, né? Que você tinha no nível, sei lá, B2, C1 de inglês. Exatamente. Mas você foi lá e falou, você se comunicou, que é o que eles realmente precisam. Exatamente. Aqui eles não vão nessa de, me forneça um certificado. Não, o teste é o vamos ver mesmo. Ele vai chegar e vai falar com você em inglês e ele vai ver ali na hora se você realmente sabe, né? Então, acho que de trabalho a gente pode encerrar por aqui. Falamos bastante, porque acho que foi a área em que a gente mais acabou tendo experiências desde que a gente está aqui. E é isso, pessoal, tem muitas oportunidades, né? Vocês vão ter ao longo do tempo, sim, oportunidades de fazer processos seletivos para a área de vocês, mas venham prontos para não trabalhar nessa área. E eu acho que uma coisa é certa, né? Para quem trabalha no Brasil e é batalhador, aqui também vai ser a mesma coisa. Exatamente. A diferença é o que vamos falar no ponto seguinte. Então, pessoal, como eu falei, né, no segundo ponto, que a gente considera como muito importante para a qualidade de vida, é o acesso à alimentação. Eu lembro que no Brasil, o dia de fazer a feira era um sofrimento. A gente entrava no mercado Depressão. rezando pro leite não ter chegado em R$10, porque uma semana era 8, outra semana era 9, então era sempre, os preços não desciam, só aumentavam. Sim. Então, aqui, hoje, tem um incentivo aí do governo, pelo menos na data que a gente está gravando esse vídeo, de diminuição de impostos e tudo mais. E a gente tem uma qualidade, digamos assim, alimentar muito superior ao Brasil. A gente come coisas que no Brasil a gente não tinha acesso. A gente até brinca que a gente é potiguar, comedores de camarão, né, como diz, mas a gente não comia camarão em Natal. Sim. Aqui a gente compra... É a terra do camarão, mas a gente Natal, não conseguia. A terra do camarão a gente não conseguia comprar, usufruir do que a gente mais produzia e exportava. Sim. Já aqui, a gente com empregos assim, não são os melhores empregos, não são os melhores salários, mas são empregos que pagam ali... Comuns, né? Empregos comuns. E que, tipo, não vão pagar... Ninguém aqui está recebendo 1.500 euros, longe disso. Mas são empregos que pagam ali o mínimo, um pouquinho mais que o mínimo, e a gente tem um acesso a uma alimentação muito melhor, né? Sim, até muito mais saudável, porque no Brasil, devido aos preços, a gente acabava consumindo muito alimento industrializado. Porque eu acredito que todo mundo que está assistindo o Brasil, ou quem está aqui mais lembra, né? Sabe que o acesso a alimentos saudáveis é muito mais caro, muito mais difícil de você conseguir. Às vezes até você fazer uma boa compra de verduras, por exemplo, fruta, é algo muito mais caro. Então aqui a gente acaba tendo uma alimentação muito mais saudável, muito mais equilibrada. Não que a gente tá aqui e virou fitness, quem acompanha a gente no Instagram sabe que não. Mas a gente consegue ter uma alimentação boa, a gente tem acesso a diversos tipos de alimentos que no Brasil a gente não tinha. E também não é que a alimentação seja super barata, gente. Vamos... Não dá pra ser hipócrita. E como eu falei no começo desse trecho, né, do vídeo, tá tendo incentivo aí do governo e ele não vai durar para sempre. Quando voltar os preços com o IVA, né, que é o imposto, vai ter um aumento, vai refletir na feira de todo mundo que está aqui. Mas ainda assim não há comparação entre você estar no final de semana, querer comprar, sei lá, um camarão, querer comprar uma picanha, querer comprar uma peça de carne um pouco melhor e comprar, sem ter aquele peso no seu orçamento. Sim, né? aquele peso na consciência também, de pensar, meu Deus, isso aqui é o dinheiro de pagar alguma outra conta. Então, realmente, a diferença é gritante, sim. Não vamos vender aqui maravilhas para você dizer que com 10 euros você vai no mercado e faz a compra da semana. Isso não é verdade, tá, gente? Não acreditem em quem faz esse tipo de vídeo. Mas ainda assim, você consegue sim ter uma alimentação saudável, uma alimentação de qualidade, ao menos dentro da nossa realidade, né? A gente consome muita marca branca, a gente não tem besteira de... Patrocínio Pingo Doce Continente, só tem essas marcas aqui nessa casa. Então... A gente não tem besteira com marca, então se você também é uma pessoa assim, uma pessoa humilde, né, gente? É preciso ter modéstia na vida. Você vai conseguir sim ter uma boa qualidade de vida, até porque marca branca não é demérito nenhum. Aqui os alimentos têm muita qualidade. E convenhamos, os alimentos são excelentes, não perdem nada. Tem um biscoito que é a réplica, digamos assim, do Oreo. É a mesma coisa, é melhor do que o Oreo do Brasil até. Sim. Então, tipo, não deixa a desejar em nada. E a gente consegue ter um acesso à alimentação super bacana aqui. Sim. Eu acho que isso também é outro ponto que influencia muito na qualidade de vida, pelo menos pra gente, né? Sim. Ter uma alimentação equilibrada, saudável e sem aquela culpa financeira de estar comprando algo e não ter
como está se mantendo ao longo do mês. Sim. Então, pessoal, já um terceiro ponto sobre a qualidade de vida, que a gente julga ser muito importante, é a questão da segurança. E segurança aqui em Portugal é indiscutível se for comparar com o Brasil. Sim. É outro ponto que não tem como comparar, mas a gente sente na pele quando está aqui. Pelo menos nesses 3, 4 meses que a gente está aqui, a gente nunca nem sentiu aquela iminência de acontecer algo com a gente. A gente até, no início mesmo, ficava meio assim quando, sei lá, via 2 caras numa moto se aproximando. Quem é de Natal sabe. O trauma é pesado. Mas, às vezes, era só ou uma família, um entregador, ou alguma coisa do tipo. Então, não perpetua aquele medo que a gente sentia no Brasil, né? Que a gente sente ainda, o pessoal que está no Brasil sente. E, além disso, questão de horário também. Sim. No Brasil, 10 da noite, 10 e meia, você já começa... Não tem como sair de casa. Tipo, fica um breu as ruas, não tem iluminação, não tem nada. Isso conta também para a questão de lazer. Para segurança pública. Então, aqui a gente não vê isso. A gente vê as ruas mais iluminadas. A Paula, por exemplo, ela vai para a igreja dela, volta um horário até um pouco mais tarde, 10, 10 e 15. Ela vem só, ninguém mexe com ela, é super tranquilo. Acho que uns 20 minutos de caminhada, né? Sim, uns 20 minutos e não tenho medo, gente, é muito seguro. Assim, claro que eu não estou em fase de adaptação, né? A gente ainda fica com aquele pensamento, né? Eu acredito que todo mundo que já mora aqui sabe do que eu tô querendo dizer. A gente tá tão acostumado a viver no Brasil com medo de andar na rua, principalmente quem é mulher, de andar sozinha na rua à noite, que a gente fica com aquele receio assim. E agora que eu tô conseguindo relaxar mais depois desses 3, quase 4 meses e entender que eu não tô correndo perigo. Lógico que isso não quer dizer que você vai andar na rua assim com o telefone, né, esperando que o dono venha buscar, como a gente diz lá em Natal. Não é nenhum mar de rosas. Sim. Mas quando a gente coloca o Brasil e Portugal no mesmo patamar de comparação, termina sendo mar de rosas. Sim. Porque é muito diferente. Sim. Porém, assim, vira e mexe, a gente vê notícias, tem casos de assalto, tem casos de assassinato, essas coisas acontecem, mas assim, não vai acontecer com a frequência que tem no Brasil, com o grau de violência que tem no Brasil. Aqui sim a gente pode usar o termo caso isolado, né, gente? Aqui sim a gente pode usar esse termo, enquanto no Brasil é rotina, aqui é realmente um caso isolado. Assim, acho que aqui em Braga, eu particularmente nunca ouvi falar do tempo que a gente tá aqui. A gente até, esses dias, estava vendo algumas notícias da cidade, né, do concelho. Os caras estavam noticiando um trotinete que jogaram no rio. Isso e era notícia. Era notícia, tipo, não tinha algo além disso pra estar falando na mídia, entendeu? Mas assim, teve até um caso, até aqui na nossa freguesia, de uma briga de bar. A gente ficou até em dúvida se foi uma que repercutiu em todo o território nacional. A gente não sabe, mas assim, acontece. Mas em 4 meses teve uma briga de bar que virou notícia. Um trotinete que caiu no rio. Trotinete que caiu no rio. Agora abre o site de notícias em Natal e o único dia vê a quantidade de tragédias, desgastes que acontece. Então, assim, a segurança é realmente incomparável. Aliado a esse ponto da segurança, né, que é indispensável também para o ponto que a gente vai abordar agora, que é o lazer. Né? Você ter um país seguro que te permite andar à noite em paz, mesmo sendo uma mulher sozinha ou algo do tipo, ou estar na rua tranquilamente com seus objetos sem ter medo de um assalto, favorece que você tenha também possibilidade de lazer ao ar livre. Né? Aqui em Braga é uma cidade muito festiva. Muito festiva. Desde que a gente chegou aqui, diversas festas acontecem, festas públicas assim, com shows de bandas tradicionais ou com danças folclóricas, apresentações e assim, gratuito para a cidade e que é muito famoso na região, inclusive, pessoas de outras cidades só para prestigiar essas festas que acontecem aqui em Braga. E mesmo assim a gente tem acesso, por exemplo, a piscinas públicas por um valor irrisório, simbólico, né? Um valor simbólico. Você com €1,50 passa 4 horas na piscina, tranquilo, pode levar ali seu refrigerante, pode levar sua batatinha, fica lá bem à vontade. Então, são acessos à cultura, a lazer, entretenimento, que a gente também não tinha no Brasil. Basta ir no centro histórico lá. Sim. No centro histórico aqui de Braga, acho que não teve uma vez que a gente foi que não estava tendo algum evento, alguma movimentação, algo do tipo. E também tem a questão dos teatros, são muitos teatros que tem aqui. Cinema, que a gente gosta bastante. A última vez que a gente foi no cinema, a gente gastou €7 com o ingresso. Tudo bem que a gente tem uma promoção e tudo mais, mas a gente gastou €7 com o ingresso. Foi
na lojas americanas daqui, como todo bom natalense sabe que tem. Foi lá, comprou nosso lanche, comprou nosso refrigerante, gastou mais 5 euros. Então, 12 euros foi eu e ela pro cinema e, tipo, super... Aproveitamos a sessão. Se você gosta de pipoca de cinema, você pode comprar também claro. na lanchonete do cinema. A gente não gosta muito, por isso a gente preferiu levar o nosso lanchinho mesmo. Mas, assim, o acesso a essas coisas é muito em conta quando comparado no Brasil, que acho que no Brasil, a última vez que a gente foi no cinema, a gente deve ter gastado uns 70 reais. Por aí, E olha que a gente era assim, né? No Brasil a gente evitava gastar o máximo porque a gente tinha o objetivo de vir pra cá, então a gente não gastava dinheiro à toa. Mas aqui a gente tá podendo realmente ter uma experiência de viver em paz, com tranquilidade. Se você é uma pessoa que já gosta mais de festa, de balada, talvez Braga não seja a cidade para você, porque é uma cidade mais tranquila. Talvez você se identifique mais com o Porto, com Lisboa, que são cidades maiores, e com certeza vai ter muito mais... o agito da noite. o agito da noite. Aqui em Braga tem muitas festas, mas são festas assim, abertas ao público, ao ar livre. Uma pegada mais cultural do que, digamos assim, mais jovial, Sim, mais uma pessoa que quer curtir, quer aproveitar, é solteiro, tá pra viver mesmo. Então, Sim. é realmente de gosto, de objetivo, de momento de vida de cada um. Mas ainda assim, pegando um pouco desse ponto de lazer, também aliado um pouco com a alimentação, também entra alguns festivais que tem de bebidas, de vinhos, de degustações. De cerveja, Então, vira e mexe tem algum festival de cerveja artesanal, eu gosto bastante, particularmente. Tem festivais de petiscos, já teve até um de petisco, era qualquer petisco com a cerveja era 4 euros. E assim, não era uma refeição, mas você podia aproveitar, podia conhecer. Então, são eventos que eu tenho certeza que se fosse no Brasil a gente também não teria esse acesso, né? Exatamente, porque, por exemplo, vai acontecer na próxima semana, é um evento de vinho verde, aqui em Braga, e é 4 euros o vinho verde e algum petisquinho ali para o pessoal provar, os vinhos da região, ali uma espécie também de incentivo, né, aos produtores locais. Produtores, né? Então, assim, são iniciativas muito legais, a preços acessíveis e que você consegue ter uma experiência bacana, sabe? Uma experiência legal sem você gastar o rim ali para ter um pouco de lazer, um pouco de diversão. Agora também, né? É para todos os gostos e todos os bolsos. Se você é uma pessoa que, sei lá, já tá vindo para cá, já tá bem estruturado, tá vindo para viver, para aproveitar. Também tem coisas assim mais requintadas, mais elaboradas. Acho que a gente lá no centro histórico tinha alguns restaurantes que o menu que você fazia, eram vários atos e tudo mais, era 60 euros, era uma coisa assim absurda, era de encher os olhos. Também tem esse outro lado da moeda, né? Mas não impede você de fazer uma refeição maravilhosa, com qualidade, saborosa, por um preço acessível. E acho que quando você olha para lazer na parte da alimentação, acho que essa é a principal diferença. Eu lembro que a gente foi uma vez lá no rodízio, no São Brás, lá em Natal, depois que você chegou de viagem, a gente gastou muito para uma coisa que aqui a gente pagou 14 euros. Sim, 14 euros cada uma experiência parecida. Sim, é verdade. Então, lá eu acho que a gente gastou 80 reais por pessoa, fora as bebidas, fora a sobremesa. Então, e foi uma ocasião especial para a gente se permitir gastar tudo isso. Então, assim, aqui realmente a gente tem a oportunidade de viver, de vivenciar experiências que no Brasil a gente não tinha. E isso é muito valioso, principalmente para nós que somos jovens, estamos começando, nós não temos filhos. Nosso filho é o nosso gato, que não é uma criança, né? Tem o gasto que uma criança tem. Então, assim, a gente acaba que a gente tá vivendo muito mais. A gente está tendo uma experiência de vida muito melhor aqui. Então, né, os dois pontos que a gente teria também para trabalhar além desses seriam saúde e educação, né? Mas a gente vai precisar fazer um adendo nesse ponto. Bom, saúde até o momento a gente não chegou a precisar, né? Eu cheguei a ter uma intoxicação alimentar, mas não foi algo que eu precisasse ir a um médico. Alguns dias eu fiquei bem. Então a gente não pode dizer assim se é bom, é igual, é ruim, é melhor. Não temos como dizer, porque a gente realmente não chegou a precisar. Eu e o Vitor, nós somos duas pessoas muito difíceis de ir ao médico. Então, assim, para ir ao médico, a gente tem que estar realmente assim, estou para morrer, aí a gente vai no médico. Eu praticamente não adoeço. Quando adoeço é febre, basta dormir, no dia eu tô bem, na maioria das vezes. Quando eu não tô, aí sim, tá 40 graus, leva no médico. Só nesses casos. Enquanto não der 40 graus, tá tranquilo pra mim. A Paula também, ela até pode ser que ela fique mal, passe mal um pouco, mas no outro dia ela geralmente já tá bem melhor. Então nós não temos essa necessidade tanto de ir ao médico e não tivemos também. Só
um problema intestinal da Paula, mas aí não foi nada demais, Sim, não teve necessidade. Em alguns dias se resolveu. Aconteceu bem próximo do final de semana, então acabou que eu tive tempo, né, para me recuperar antes de voltar ao trabalho, e tudo acabou se resolvendo por si só, né? A gente não chegou a precisar de saúde, então a gente infelizmente não tem como dizer para vocês a nossa experiência, né? Provavelmente vai demorar até a gente precisar, mas do dia que a gente precisar, a gente vem aqui contar para vocês como que foi. No que refere à educação? A educação, eu acho que é mais do mesmo em relação à saúde também. A gente veio para trabalhar. Não, eu, pelo menos, não descarto a possibilidade de fazer um MBA, uma especialização, um mestrado. Eu não descarto. Já a Paula, eu acho que ela já não é tão assim para a área dela. Eu acho que no máximo, acho que as pessoas não sabem, obviamente, mas eu particularmente não me identifiquei com a minha área de formação. Eu pretendo, no futuro, ver algum curso de outra área, só que não é uma coisa que a gente está procurando agora. Não é prioridade no momento. Mas, assim, Portugal, se você olhar, se for fazer um comparativo, pelo menos no que a gente pesquisou, tem excelentes universidades, tem excelentes escolas de ensino superior. Aqui em Braga tem a Universidade do Minho. Que é reconhecida internacionalmente, uma universidade tem um centro tecnológico, pelo menos para a minha área de engenharia, super, assim, fantástico. Eu vi alguns vídeos e tudo mais. Premiada. Então, Portugal é um bom lugar para se estudar. Sim. Mas a gente não viveu para estar falando com maiores detalhes, para vocês terem uma noção maior. Mas, de toda forma, é um bom lugar para você estar se especializando. Sim, até porque, por exemplo, para as escolas de educação básica, para quem tem filho, né, o que a gente vê aqui, ao menos do lado de fora, a gente realmente não tem como dar mais detalhes, porque é uma experiência que a gente não tem. Então, eu e o Vitor, a gente evita dizer coisas que a gente não tem certeza, sabe? Mas quando a gente passa aqui de fora, as escolas têm uma estrutura, sim, excelente. A gente veio de Natal, gente. Quem é de Natal sabe, assim, as condições. Assim, tirando as escolas privadas e os institutos federais, a maioria das escolas não tem lá uma grande estrutura. E aqui a gente vê escolas com uma estrutura excelente quando comparadas com o Brasil. Talvez aqui os nativos daqui, os portugueses, os bracarenses, talvez tenham uma outra opinião, né? Talvez pensem, não, poderia ser melhor, em tal cidade é melhor. Mas, do nosso ponto de vista, ao menos na estrutura de fora, assim, parece olhar externo. É como se você estivesse olhando para... Você não consegue definir... No Brasil você vê isso com facilidade. Você não consegue definir o que é uma escola particular e o que é uma escola pública. Sim. Aqui você não consegue. Você vê uma estrutura tão boa quanto. Já no Brasil, você bota de duas lá, você já sabe qual é a pública, qual é a particular. Sim. Então é mais isso. E assim, acho que é mais isso, né? Esses são os 6 pontos que a gente pode discutir. 4 com maior profundidade, né? Porque a gente realmente viveu, a gente precisou, a gente usufruiu. E a saúde e a educação, a gente deu um olhar mais externo, né? Mas acho que é isso. Na balança, até o momento, está sendo extremamente positivo. Sim. Não tivemos maiores dificuldades. Também não foi um mar de rosas, a gente correu, a gente batalhou, a gente procurou. Mas eu acho que está sendo uma experiência excelente, né? Sim, então a gente fica aqui, né, o nosso relato, a nossa experiência. Peço que vocês deixem nos comentários a experiência de vocês, se vocês já chegaram, ou quais as expectativas que vocês têm. Se você é português e está aqui nos assistindo, deixa seu comentário também, conta pra gente o que você acha aqui da sua cidade, se você já conheceu o Brasil, se você teve essa experiência também para poder comparar. A gente gosta realmente que o nosso canal seja um espaço para a gente fazer esse diálogo, né? Claro, de forma respeitosa, fazer esse diálogo e que todos possam participar. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui conosco e da gente estar voltando a gravar aqui conteúdo. E agora vai ser para valer, né? Vamos tentar fazendo aí pelo menos um vídeo por semana, talvez aos finais de semana, quando a gente tem um pouco mais de tempo. E vamos tentar estar deixando isso de uma forma mais constante para vocês. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Aproveita para seguir também a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima! Até mais. Tchau, tchau.